Ok, gente, é um prazer, privilégio estar com vocês. Eu gostaria de olhar com vocês a questão da vida ministerial, mas primeiro contextualizar isso dentro do mundo em que nós vivemos, né? Nós trabalhamos ali agora há pouco a questão da pós-modernidade. Eu queria fazer um levantamento breve, uma síntese rápida, basicamente da Renascença para cá, para chegarmos aonde estamos, para depois examinar um texto com vocês, as bases de um ministério dentro deste mundo, né, com tantas confusões e com tantas ideias, muitas vezes conflitantes, que nós estamos tendo hoje. Eu não vou ler o texto agora, porque a hora que eu for expor o texto, eu leio o texto. Então, só queria que vocês pudessem olhar comigo um pouquinho daquilo que nós entendemos que veio desembocar na pós-modernidade. Eu queria começar com a Renascença. Vocês sabem que a Renascença foi um movimento cultural surgido no norte da Itália, nos séculos XIV e XV. E a Renascença tem uma importância fundamental. Por quê? Porque até a Renascença, a Igreja dominava o mundo. Todo o saber, todo o pensar, todo o refletir estava nas mãos da Igreja. E a Renascença mexeu com essa estrutura, pelo menos em 5 áreas importantíssimas. A primeira área que a Renascença mexeu foi a área da economia. Por quê? Porque surge na Europa uma nova classe social chamada de burguesia. Sobretudo com a descoberta de novas frentes de economia, a descoberta da América, a descoberta do Brasil, a Rota das Índias. E a economia saiu do domínio, do controle da Igreja. A Igreja perdeu o controle da economia. Isso foi importantíssimo, porque isso é um divisor de águas na história humana. A segunda área que foi influenciada foi a área das artes. Até a Renascença, por exemplo, na Idade Média, nenhum pintor podia expressar a sua arte senão pelo viés da Igreja. Se ia esculpir ou pintar o corpo de uma pessoa, tinha que pintar o rosto dela e o corpo de um santo. Tudo tinha que ser vazado pela hermenêutica, pela visão da Igreja. Até que Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, vão romper com esse padrão, né? Miguel Ângelo, por exemplo, vai esculpir Davi, Pietà, Moisés, e mostrando a beleza do corpo humano quanto obra de Deus, criação de Deus, sem o viés interpretativo da Igreja. Isso rompe a questão, tira as artes das mãos da Igreja. A arte pela arte. Isso já foi uma revolução extraordinária. A terceira área, muito importante nesse processo, é a área da política. Até a Renascença, a Igreja tinha um concubinato espúrio com o Estado. O Papa depunha reis e colocava reis no trono. Até que Maquiavel escreve o livro Príncipe e mostra a necessidade, então, de existir uma divisão entre Estado e Igreja. E agora a Igreja não pode mais ingerir no Estado, e nem o Estado deve ingerir na Igreja. São dois poderes que devem ter interdependência. Então, rompe essa questão também, fundamental, que é a questão política, né? A quarta área que a Renascença vem atingir é a área da ciência. A ciência também estava nas mãos da Igreja. E até que Nicolau Copérnico vai fazer uma afirmação, um tanto quanto ousada na época, de que o mundo não era geocêntrico, mas o mundo era heliocêntrico. Na verdade, Nicolau Copérnico não teve coragem de defender essa tese, a não ser no final da sua vida, porque ele sabia das implicações e dos riscos disso. Mas o seu discípulo, Galileu Galilei, vai defender essa tese e ele é preso por essa causa e precisa se retratar para não morrer. Mas o simples fato de já mostrar que
a Terra não era, o mundo não era geocêntrico, ou seja, centralizado na Terra, mas no Sol, não era, vamos dizer, a Terra que gira em redor do Sol, isso já tirou das mãos da igreja a hegemonia da ciência. E hoje nós sabemos que o mundo não é heliocêntrico. A estrela é apenas, o Sol é apenas uma pequena estrela de quinta grandeza. O mundo, o universo é muito mais vasto, muito mais amplo do que se podia conceber lá no século 14 e 15. Pois bem, finalmente a quinta área que eu acho que a Renascença mexeu foi a área religiosa, a área espiritual. Porque até então a igreja era a verdadeira detentora da verdade. A mais importante do que o texto da Bíblia eram as notas de rodapé. Então as pessoas só podiam ler a Bíblia pelas lentes, pelos óculos da igreja. A igreja que dizia o que era verdade, o que não era verdade, porque a interpretação da igreja era a interpretação oficial. Até que o monge agostiniano, Martinho Lutero, tem acesso a este texto de Romanos 1,17, isso muda a vida dele, muda a visão dele, muda de certa forma a história da igreja, porque tira das mãos da igreja esse domínio da interpretação, ou melhor, do livre exame das Escrituras. Pois bem, a partir daí então, dentro desse processo, desse meio aí da Renascença, vem em 1450 a descoberta da imprensa por Johannes Gutenberg, na Alemanha. Logo depois vem os pré-reformadores. No dia 31 de outubro de 1517 vem a proclamação da Reforma e o mundo então começa a respirar áreas de libertação, de liberdade. Mas me importa agora olhar dentro desse viés no século, sobretudo no século XVII, vem o racionalismo, no século XVIII, sobretudo, o iluminismo. O iluminismo, ele põe o homem no centro e bota Deus na lateral. O homem é a medida de todas as coisas, o homem é o centro de todas as coisas, o homem não precisa de Deus, o homem é Deus. E o iluminismo, ele vem com esta bandeira da centralidade do homem, da grandeza do homem, da força do homem, do poder do homem, da capacidade do homem. Então nós começamos a viver uma geração homocêntrica, antropocêntrica. E nesta geração, o otimismo era imenso. O homem haveria de construir um paraíso pelas suas próprias forças, pelas suas próprias mãos. Você vai perceber que logo vem a utopia de Thomas More, idealizando um mundo perfeito, construído pelas próprias mãos do homem. Se você perceber, esse ar de otimismo está sendo inalado por todo mundo. O homem está achando que ele vai construir esse paraíso pelas suas próprias mãos, a ciência, a filosofia, a capacidade de reflexão, esse é o otimismo do mundo secular. Se você der uma olhadinha para dentro do mundo religioso, esse otimismo está presente, só que num outro eixo. Por exemplo, foi o período básico de duas coisas. Primeiro, foi o período fundamental do período escatológico que nós chamamos do pós-milenismo. O pós-milenismo estava no auge. E o que o pós-milenismo advogava? Nós vamos cristianizar o mundo, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Foi o período da descoberta, ou melhor, do levantamento das missões modernas. Vamos ganhar o mundo para Jesus, nós vamos conquistar o mundo para Jesus. Se você perceber os nossos hinos clássicos, quase todos os nossos hinos missiológicos, evangelísticos, que nós temos os hinos clássicos, são do período do pós-milenismo. Ela é a ideia, vamos ganhar o mundo, porque a ideia pós-milenista é o seguinte: a quantidade de salvos vai ser infinitamente maior do que os perdidos. Loren Bittner, que é um dos maiores representantes do pós-milenismo, ele acha que a diferença entre salvos e perdidos vai ser a mesma coisa dos que estão na cadeia hoje e dos que estão livres. Então o mundo vai ser cristianizado e vai se cumprir Hebreus, Abacuque capítulo 2:4, então a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Era esse otimismo que estava dominando. Nesse mesmo período,
Levantam-se alguns grupos religiosos dentro dessa mesma linha ufanista. Vem aí o adventismo do sétimo dia. O que é adventismo? Advento, segunda vinda, marcar a segunda vinda de Jesus. Ele virá e tem a data certa para ele vir. E ele não veio a primeira vez, marcar a segunda, não veio, marcar a terceira vez, não veio. Não, nós não erramos quanto à data, nós erramos quanto ao local. Ele veio, só que entrou no santuário celeste. Vem um outro movimento, os santos dos últimos dias. Os mormons, nós somos a última geração. Jesus está voltando, vai voltar, e nós somos essa geração. Se você olhar, em 1906, na rua Azusa, lá em Los Angeles, explode o grande movimento pentecostal. A última chuva serôdia, uma explosão mundial de crescimento como nunca tinha se visto na história da igreja. 1910, uma conferência na Europa, onde se estabelece critérios de que naquela década iria se cristianizar o mundo, era a efervescência do avivamento, da obra missionária. Enquanto o mundo secular está dizendo, nós vamos construir um paraíso na terra pelo humanismo, pela ciência, pelas artes, pela filosofia, pelo saber humano, e dentro da igreja nós vamos construir o paraíso quando Jesus voltar, quando ele estabelecer o seu reino, e este ânimo efervescente está dominando a humanidade inteira. É dessa maneira que nós entramos pelos portais do século XX. Só que este ufanismo teve que baixar a bola. 1914, quando explode a Primeira Guerra Mundial. Uma carnificina, pela primeira vez se usa ciência para matar. Metralhadora, fuzil, gás de mostarda. 30 milhões de pessoas mortas. De certa forma, a Primeira Guerra Mundial refutou as teses de Augusto Comte, pai do positivismo, porque Augusto Comte estava dizendo o seguinte, que o que precisávamos para que a humanidade fosse perfeita, estabelecêssemos uma espécie de um paraíso na Terra, era educação. O que falta é educação. E aí, se você perceber, o Brasil nasceu debaixo desta bandeira do positivismo, ordem e progresso. Nós nascemos debaixo dessa bandeira. Só que a Primeira Guerra Mundial mostrou que o conhecimento sem a transformação não transforma o homem num ser civilizado e nem espiritual, mas transforma esse homem num monstro. Não basta a informação, é preciso transformação. E o que aconteceu? Depois dessa carnificina toda, a Alemanha saiu destruída na Primeira Guerra Mundial e já em 1932, a Alemanha ressurge das cinzas e um chanceler alemão prometia de novamente ressuscitar os sonhos de um paraíso na Terra. E esse chanceler alemão chamou-se Adolf Hitler. E as medidas eram grandes para se evitar uma Segunda Guerra Mundial, mas novamente vem um desastre. 1939, a Alemanha invade a Polônia e tem início a Segunda Guerra Mundial. E agora esta guerra tem proporções muito mais amplas e muito mais vastas, e você vai perceber que 60 milhões de pessoas perdem a vida. 6 milhões de judeus são trucidados nas câmaras de gás, nos campos de concentração, morrendo de fome, ou fuzilados, ou virando pó e cinza. E o que acontece? Os 3 países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, se unem para formar os países do eixo, para lutar contra o mundo inteiro. E nesta guerra sangrenta, brutal, desumana, terrível, sanguinária, os Estados Unidos saem fortalecidos, porque em 1945 se joga a bomba atômica em Hiroshima e logo depois em Nagasaki, e esta guerra termina. Termina com a Alemanha, Itália e Japão destruídos, arrasados, com o mundo apavorado. E o que vai acontecer? Os Estados Unidos, a partir daí, vão investir nesses países destruídos para mostrá-los como vitrine do mundo, para dizer o seguinte, que o capitalismo é o reino do bem e o socialismo é o reino do mal.
Porque já em 1917, o Império Russo dominava a questão do comunismo, levantou-se e você percebe que em pouco mais de 50 anos, o comunismo dominou 1/3 do planeta. E o comunismo foi certamente o principal braço da opressão, do martírio dos cristãos em toda a história da igreja. Nunca se morreu tantos mártires no cristianismo como no século XX. E sobretudo pelo braço do comunismo. Para você ter uma ideia, nós nos lembramos muito de Adolf Hitler. Mas Mao Tse-tung matou 60 milhões de chineses. 60 milhões de chineses. Então notem vocês que agora começa um novo período na história, que é esta grande guerra fria. De um lado o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado o socialismo, liderado pela União Soviética. E esta guerra, chamada depois Guerra nas Estrelas, é uma guerra maluca. E de certa forma a União Soviética entrou nessa jogada, e você deve se lembrar, como nós líamos livros de escatologia, e quase todos eles pelo viés do dispensacionalismo, Hal Lindsey, Wim Malgo mais recentemente, e onde se calculava quanto de poder bélico cada país desse possuía. E era o temor muito grande. Até que nós entramos numa década de 50, chamado Gold Years, os anos de ouro. A riqueza. É a primeira vez que os adolescentes vão ter moto. É a época onde as pessoas estão tendo geladeira, tendo a radiola em casa. É a época em que as famílias estão tão encantadas com os bens de consumo que as mulheres estão saindo também de casa para trabalhar. A coisa encheu os olhos. E aqui começa um período interessantíssimo. Nós conversamos agora há pouco de manhã lá. É que pai e mãe começaram a sair de casa para trabalhar, encantados com os bens de consumo, e esqueceram os filhos. Pensaram que podiam substituir presença por presentes. E o que aconteceu com essa geração? Levanta-se na década de 60, sem qualquer preconceito com o tamanho do cabelo, mas os 4 cabeludos de Liverpool, os Beatles, com 3 bandeiras: sexo, drogas e misticismo. E esta geração virou a cabeça, uma contracultura. Começou aí a geração hippie, na década de 60. E essa geração mudou todo o paradigma. Se o paradigma era viver em família, queremos viver fora da família. Se o paradigma era casar-se, vamos viver agora praticando sexo grupal. Se o paradigma era ter a religião ocidental, vamos buscar a religião do oriental. Se o paradigma era usar roupa convencional, vamos usar roupa não convencional. O que acontece? Chega o ano 1968. Esse ano é um ano extremamente importante. Foi a época da Revolução dos Estudantes, a Primavera de Praga. Os estudantes aqui no Brasil, usando sandálias havaianas, entraram no Palácio do Planalto e balançaram o dedo na cara de Costa e Silva. Na mesma época, os estudantes americanos botavam florzinhas nos canos dos fuzis dos soldados. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Em seguida que os estudantes brasileiros fizeram isso no Palácio do Planalto, Costa e Silva baixou as 5, mergulhando a nação brasileira numa amarga ditadura militar. Vem a década de 70. O que aconteceu com esta moçada hippie? Estava morrendo de sífilis, de gonorreia, de blenorragia, na miséria, numa vida absolutamente infeliz. Baixou a bola desse movimento. Baixou a bola. Percebeu que esse tipo de liberdade, sem rumo, sem freios, estava levando essa juventude para a destruição das drogas e a destruição do sexo irresponsável. Aí vem a década de 80, a era Reagan. E nesta era, também chamada de Guerra nas Estrelas, um fato curiosíssimo, porque a União Soviética perde essa corrida. Perde essa corrida.
época do neoliberalismo. E chega o ano de 1985, Mikhail Gorbachev escreve o livro Perestroika e admite publicamente a União Soviética está quebrada, está falida. E nesse livro Perestroika, não sei se vocês tiveram a oportunidade de lê-lo, mas Mikhail Gorbachev dizia o seguinte, que se houvesse naquela época uma guerra mundial, não haveria nem vencedores e nem vencidos. Porque o arsenal que nós já tínhamos acumulado daria para transformar o planeta Terra em poeira cósmica 47 vezes. Aí nós chegamos num ano muito importante, que é o ano de 1989. Foi o ano em que o Muro de Berlim é derrubado. Isso significa o seguinte, que de certa forma, não é apenas uma parede de concreto que foi destruída, foi uma questão de ideologia. E nesse momento, então, nós entramos na década de 90, sem mais uma bandeira ideológica. O que aconteceu? Os shopping centers explodiram no mundo e a moçada não tem mais idealismo, não tem mais utopia, não tem mais cara pintada para sair na rua, para reivindicar direitos. A moçada quer ir para o shopping, usar roupa de marca e curtir o aqui e o agora tão somente. Nós entramos, portanto, no que nós chamamos a partir de 1989, na chamada pós-modernidade. Rompemos com a era moderna. E essa pós-modernidade, ela está fincada num tripé. Que tripé é esse? Primeiro, pluralização. Segunda perna do tripé, privatização. Terceira perna do tripé, secularização. O que seria isso? Na pluralização é a ideia seguinte, você tem muitas ideias, muitos valores, e nenhum deles é absoluto. É como você vai ao supermercado comprar sabonete. Você chega na prateleira, tem 20 marcas de sabonete. Qual que você compra? Ou mais caro, ou mais cheiroso, ou mais barato, ou que a propaganda é mais eloquente, não interessa. Você escolhe. As ideias são múltiplas. Não existe uma ideia absoluta. Veja você que você afirmar hoje que você crê numa verdade absoluta é politicamente incorreto. Nós vivemos no mundo hoje do inclusivismo. Por exemplo, nos Estados Unidos não se pode fazer mais uma oração do Pai Nosso numa classe. Num país de berço protestante. Por quê? Porque ali está o muçulmano, ali está o budista, ali está o hinduísta, ali está o judeu, ali está o cristão. E o entendimento é o seguinte... eu tenho que respeitar a opinião do outro. Então, se eu tenho que respeitar a ideia do outro é tão verdade quanto a minha, não tem verdade absoluta mais. O mundo é plural. E nesse mundo plural, pregar uma mensagem absoluta, uma verdade absoluta, é uma afronta para a mentalidade do homem pós-moderno. E veja você que o evangelho que nós cremos e abraçamos, o evangelho que nos salvou, que nos alcançou, é uma verdade absoluta. Não é uma verdade dentre outras verdades, ele é a verdade. Jesus não é um salvador dentre tantos, ele é o salvador. Ele não é um caminho dentre muitos, ele é o caminho. Ele não é uma das portas de acesso ao céu, a Deus, ele é a porta. E neste mundo plural, as escolhas são privativas. O que eu faço, o que eu escolho, é da minha responsabilidade, você não tem nada a ver com isso. Esse é o pensamento. Aí veja bem que nós entramos, talvez discutindo mais o que está acontecendo hoje, por exemplo, que é a grande questão da homofobia. É legítimo ou não é legítimo? Um homem morar com outro homem, uma mulher morar com outra mulher, ou um homem casar com um homem e uma mulher casar com uma mulher? Bom, dentro do espírito pós-moderno, essa escolha é pessoal. Você decide, é o efeito Ibope.
Porque dentro desse conceito pós-moderno não existe uma verdade regulamentadora, normativa. Não existe um preceito, não existe um código, não existe um padrão, não existe paradigma. Veja o desafio de ser crente, de ser cristão, numa geração dessa. Quando você afirma que você crê numa outra coisa, diz, mas você é radical. Você pode crer e eu não incomodarei você, no que você quiser. Mas as minhas escolhas são minhas e você não tem o direito de se intrometer nas minhas escolhas. Porque já que não existe uma verdade absoluta, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. O mundo é plural e as escolhas são privativas. A consequência disso é a terceira perna do pós-modernismo, que é a secularização. O que é a secularização? A secularização é a ideia que você tem de colocar Deus na lateral. Olha, Deus não cabe dentro da minha vida, da urdidura da minha luta, do aqui e do agora. Talvez Deus fique muito bem colocado dentro de um templo, numa celebração de culto. Mas eu sair para fora do templo, no meu dia a dia, na minha escola, na minha empresa, no meu namoro, no meu casamento, na minha família, na minha criação de filhos, nos meus relacionamentos, ou na maneira de eu ganhar dinheiro, gastar dinheiro, investir dinheiro, Deus não tem nada a ver com isso. O mundo secular empurrou Deus para a lateral. Deus não tem mais espaço, nem vez e nem voz. O mundo é secular. E desta forma, então, queridos, é que nós temos o grande desafio de exercer o nosso ministério dentro dessa geração. E eu acredito que nós estamos vivendo uma crise. Não digo só em consequência disso, não. Eu concordo com o pastor que falou lá no contexto, que esse negócio, às vezes, de falar em modernidade, pós-modernidade, ultramodernidade, porque agora diz que pós-modernidade já está ultrapassado também. É bobagem. De certa forma, nós somos tudo isso mesmo. Nós somos um ser retrógrado, nós somos um ser super avançado, nós somos um ser... Tudo isso está dentro de nós. O problema nosso é que existe um DNA complicado. Nós herdamos o pecado de Adão. Nós somos complicados. Nós somos um ser caído, problemático. Agora, eu queria hoje, antes de entrar no texto, trabalhar com você o aspecto de que... Posso ficar aqui, encostado aqui? Esse troço aguenta, né? De que é isso aqui? Aguenta. Não pode cair, né? Está proibido cair. Não, tá bom, aqui está mais altinho. Nós estamos vivendo uma crise hoje, queridos, de liderança. Haja vista, por exemplo, o Congresso Nacional. Está uma vergonha. Quem assistiu os debates dessa semana no Congresso Nacional parece porta de botequim ou porta de cadeia. E não no Congresso Nacional. Se você perceber, a crise de integridade não está apenas no mundo político, porque, na verdade, na pesquisa feita há menos de um mês, a classe mais desacreditada do país é a classe política. Terceira classe mais desacreditada é a polícia. E a terceira classe mais desacreditada são os pastores. Hoje, você falar que você é um pastor, não abre porta para você, fecha a porta. Se você for hoje em alguns lugares, eu tenho vários colegas que já me contaram isso, vão fazer um financiamento de um carro, senta lá na mesa, faz tudo bonitinho, direitinho, olha que mostra, não, eu sou pastor, não, desconversa tudo. Não dá. Desfaz o negócio. Eu tenho ido periodicamente ao Canadá. Curiosamente, nos últimos 3 anos, todas as vezes que as pessoas me perguntam quem é você, o que é que você faz, eu digo, eu sou pastor, estou aqui para pregar o Evangelho em igreja e tal. Mas eles não querem nem conversar mais comigo, já me mandam para uma sala especial, para uma conversa mais detalhada.
porque a ficha está suja. Nós estamos vivendo essa inversão de valores. Na geração passada, quando alguém falava que era pastor, as portas se abriam. A pessoa merecia crédito. Mas hoje se faz pastor do dia para a noite. Hoje, quando a pessoa diz eu sou pastor, muitas vezes ele se auto-intitula pastor. Ele funda a sua própria igreja, que na verdade não passa de uma pequena empresa familiar, onde ele vai realizar aquele trabalho como uma fonte de lucro para ele, para a família dele, onde ele vai transformar aquela igreja numa empresa familiar, ele vai transformar o púlpito num balcão, vai transformar o evangelho adulterado, que ele adultera o evangelho, num produto de péssima qualidade, e esses crentes em consumidores. Daí, verdadeiramente, a credibilidade está em baixa. E você ser hoje um ministro do Evangelho, um pastor, pregador do Evangelho, mantendo integridade, você é hoje um artigo em extinção nessa geração pós-moderna. Pois bem, eu vejo aqui algumas crises instaladas nesse processo. E eu gostaria de apontar algumas delas. A primeira crise que eu vejo é que tem muitos pastores que não têm senso nenhum de chamado e de vocação realizando o ministério. Gente que não escutou um chamado, escutou uma buzina de um som incerto. Gente que entrou para o ministério com a motivação errada. Gente que não tem noção do que é ser ministro do Evangelho. E gente que não respeita o que é o Evangelho. Gente que ama o lucro, mas não ama as vidas, nem honra ao Senhor Jesus. Então esse é um problema seríssimo, seríssimo. Há um livro que possivelmente os pastores que estão aqui já leram com certeza. John Jowett, o pregador, sua vida e sua obra. Se você não leu esse livro, vale a pena ler. John Jowett diz nesse livro o seguinte, que muitas pessoas pensam que vocação é o seguinte: ele tenta vestibular para medicina e não consegue passar. Aí tenta para engenharia, também não entra na faculdade. Aí ele tenta vestibular para direito, também não passa. Aí ele tem uma grande ideia. Ah, descobri, Deus me chamou para o ministério. Aí vai ser pastor. Aí John Jowett diz, isso não é vocação. Vocação é quando você tem todas as portas abertas. Você só enxerga uma porta. O chamado de Deus para o ministério. Vocação é como que algemas invisíveis. É aquilo que você não pode deixar de fazer. Você é compelido, imperativamente. Como Jeremias um dia escutou de Deus, eu disse, eu vou deixar de pregar. Isso foi como fogo nos meus ossos. Não dá para você deixar. Então isso é vocação. Isso é vocação. Segunda crise que eu percebo é que há muitas pessoas hoje no ministério que estão confusas teologicamente. Meus irmãos, é uma salada. Uma verdadeira salada hoje a questão teológica de muitos pastores. Gente que não sabe para onde vai, nem para onde está indo. Aliás, foi mencionada ali a questão de alguns modelos que nós temos hoje, grupos células, igreja com propósito, rede ministerial. Nós temos muitos modelos bons até. Tem outros complicados. Mas o grande problema é que às vezes um pastor vai para um congresso, escuta um modelo e diz, agora achei. Aí chega na igreja e muda tudo. Aí no outro ano ele vai para um outro congresso, escuta outra coisa, não, meus irmãos, não era nada daquilo, agora é desse jeito que nós vamos caminhar, muda tudo. Aí ele vai para um terceiro, não era aqui, estava errado, agora é por aqui que nós vamos. Ele está confuso, ele está perdido, ele não sabe para onde está indo. Se ele não sabe para onde está indo, quanto mais o seu povo. Nós estamos vivendo a época e eu acho isso impressionante, absolutamente impressionante. Eu fiz seminário em 78, 81. Era um fato tão curioso que eu era um seminarista pobre e todo livro que saía eu conseguia comprar.
Quando saía um livro, publicava um livro em português, era uma novidade. Uma novidade. Hoje você não consegue nem saber de todos os livros que são publicados. Quanto mais comprar todos. Hoje nós temos, eu não sei se já fizeram essa pesquisa, mas nós temos, no mínimo, nós devemos ter mais de 40 Bíblias no Brasil de estudos, diferentes umas das outras. E é bem provável que a maioria dos pastores tenha pelo menos metade delas, e nós estamos vivendo um período de analfabetismo bíblico como nunca. Nunca. Livro para enfeitar a prateleira não dá erudição para ninguém. Então, o que acontece hoje? Você não vê um camarada que decora um texto mais. Não sabe um versículo de cor mais. Ele está buscando em tantas coisas que ele não tem referência. Analfabetismo bíblico. Se o pastor é analfabeto biblicamente, quanto mais seu povo. Você quer ver uma coisa? Chega numa igreja e manda ler um profeta menor. Olha, é até engraçado. O camarada começa a abrir na Bíblia em Gênesis. Ou depois está achando que está lá perto de Apocalipse. O povo não sabe nem manusear a Bíblia mais. Por quê? Porque os pregadores não pregam a palavra mais também. Não pregam. Não tem exposição bíblica. As pessoas estão pregando do vazio da sua cabeça e da plenitude do seu coração enganoso, deixando a palavra de Deus de lado. Se esses pastores estão confusos, quanto mais os seus rebanhos. Terceira crise que eu percebo nas minhas andanças para aí afora, é que nós temos muitos líderes e pastores confusos, não apenas teológica e doutrinariamente, mas confusos emocionalmente. Gente que precisava estar sendo tratado, está tratando os outros. Gente que precisava estar sendo aconselhado, estão aconselhando os outros. Gente que não tem capacidade emocional de gerenciar sua própria vida, está tentando gerenciar a vida dos outros. E o resultado disso é que nós temos uma batelada de gente hoje entrando num processo triste de decadência moral no ministério. Quer ver uma coisa? Não tem lugar mais perigoso para um pastor do que o gabinete pastoral, se ele não for uma pessoa equilibrada emocionalmente. Por quê? Porque mais de 50% das pessoas que você lida no gabinete são do sexo feminino. Mais de 70% dessas pessoas que entram tem a ver com tensões existenciais, conjugais, sexuais, etc, etc, etc. Se essa pessoa não for uma pessoa comprometida com Deus e madura emocionalmente, ela entra num terreno escorregadio. Outra crise que eu percebo nessas caminhadas, nós temos muitos pastores, desculpem eu falar isso aqui, mas preguiçosos no ministério. Gente que não sua camisa. Gente que você liga para ele 9 horas da manhã e já responde com a voz amarrotada. Gente que não sabe o que é afadigar-se na palavra. Gente, pregar é trabalho. E é trabalho árduo. Árduo. Eu não sei se vocês, de repente vocês têm mais facilidade, mas às vezes, eu gasto às vezes 15, 20 horas para preparar um sermão. Às vezes eu faço isso. Estou expondo Romanos agora, eu não consigo preparar um sermão em Romanos com menos de 15 horas, não consigo. Porque se é que eu tenho que ler todo aquele material, se eu tenho que digerir todo aquele material, só para ler você demora quase isso. Segundo, você precisa entender uma coisa, o pastor precisa ser um camarada que ame o conhecimento. O pastor precisa ter uma biblioteca boa. Eu tenho hora que eu fico assim, em crise existencial, quando eu chego no gabinete de um colega e vejo lá uma meia dúzia de livros amarelos, empoeirados. Eu tenho duas conclusões só. Ou esse camarada é um fenômeno, ou ele está, desculpa a expressão que eu vou falar que o pastor conhece, ou ele está picando fumo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então notem vocês que tem muita gente hoje que não sua camisa.
Não sua camisa. Ele não estuda, ele não visita, ele não aconselha, ele joga tempo fora. Essa é uma crise que eu vejo. Seríssima, seríssima. E hoje, o que acontece? Às vezes há piadas quanto a isso. Como há poucos dias, um coleguinha disse que na escola, no primeiro dia de aula, tinha que cada pessoa falar de onde era, como é que era a família, o que o pai fazia, o que a mãe fazia. Aí levantou um menino na escola e falou, seu pai? Meu pai é pastor. Eu falei, ele trabalha também ou é só pastor? Então, muita gente, ser pastor não é trabalhar. Não é trabalhar. Muito bem. Deixa eu fechar essa questão aqui. Para mim, uma das crises graves que a gente vê hoje é que há muitos pastores e líderes em pecado no ministério. Quando eu estou falando em pecado, estou dizendo que não pratica o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que não comete pecado se faz mentiroso. Estou falando de viver em prática de pecado. Não tem nada mais perigoso para a vida espiritual do que acostumar-se com o sagrado. As pessoas mais insensíveis não são aquelas que menos sabem, são aquelas que mais sabem, mas o conhecimento já anestesiou a consciência. Pode ter certeza disso. Via de regra, quando você vê um líder espiritual caindo, a queda dele tem viés de escândalos mais pervertidos do que aqueles que já são pervertidos por natureza. Eu nunca me esqueço de, certa feita, indo pregar numa das nossas grandes cidades. O pastor iria me levar para a casa dele, já estava tudo combinado antes, mas quando eu cheguei, ele me levou para um hotel, e quando chegou no hotel, começou a conversar comigo, falando de um problema que eu tinha tido no começo, de envolvimento com uma jovem da igreja, depois de casado, e como aquilo foi doloroso, e como aquilo machucou a esposa, e como aquilo machucou a igreja, mas como a igreja havia perdoado, etc. E eu estou pensando que ele está me contando apenas aquela história, e daqui a pouco ele diz, mas eu estou apaixonado de novo. Por um adolescente da igreja. E eu gastei com esse cidadão 2 horas conversando, orando, aconselhando. Lá pelas tantas, depois de 2 horas de conversa, o cara desatou a chorar. E eu, na minha inocência e imaturidade, pensei que ele estivesse chorando de quebrantamento. Depois que ele enxugou as lágrimas, ele disse, mas o meu amor por essa menina é lindo. E eu disse para ele, eu não vou embora dessa cidade sem falar com essa moça. Chamei a moça, falei, minha filha, que ele estava levando a menina para a casa dele, chamando para fazer reunião de oração com ele, para fazer visita com ele, aquela coisa toda. Falei, filha, você vai me prometer uma coisa, você não vai na casa desse homem mais, você não vai orar com esse homem mais, você não vai fazer visita com esse homem mais, e se qualquer coisa estranha acontecer, por favor, me ligue. Passaram-se 5 meses, o telefone tocou, era a moça. E aí, minha filha, o que aconteceu? Eu falei, pastor, eu fiz o que o senhor mandou. E aí? Ele largou do meu pé, mas está dando em cima da minha irmã agora. Eu disse para ele, você vai fazer um favor para mim, chame os presbíteros da igreja, senta com eles, abra o verbo. Esse homem não tem condições emocionais, morais, espirituais, de apacentar o rebanho. O grande problema é que muitas vezes essas pessoas só vão parar quando forem flagradas, apanhadas no ato do seu erro. Pois bem, é nesse contexto então que eu gostaria que vocês olhassem comigo. Quem está administrando o tempo aí me fala quanto tempo? 40. Temos 40 minutos. Nós temos ainda mais? Nós temos 40 minutos. Então vamos dar uma olhadinha rápida. Vamos dar uma olhadinha rápida em Atos 17, Atos 20. Atos 17 não, Atos 20, versos 17 a 38. Eu não vou ler o texto todo, vamos ganhar um pouco de tempo aqui e vamos lendo o texto na medida que vamos examinando o texto, tá certo? Nesse mundo aqui que nós abordamos, vamos ver alguns compromissos de um pastor. Primeiro compromisso, versículo 19, Atos 20, versículo 19.
servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto. Primeiro compromisso que um líder precisa ter é com Deus. O líder precisa saber a quem ele está servindo. Porque às vezes a gente pode confundir, sabia? Você pode estar servindo a denominação, você pode estar servindo a igreja local, você pode estar servindo a um grupo da igreja, você pode estar servindo aos interesses de alguém influente da igreja, ou você pode estar servindo aos seus próprios interesses. Paulo diz: estou servindo a Deus. E quem serve a Deus não tem medo dos homens. Quem serve a Deus não tem medo de críticas. Quem serve a Deus não está buscando aplausos. Quem serve a Deus não depende de elogios. Quem serve a Deus está fazendo a obra com integridade, a despeito das lutas e oposições. Agora note que Paulo diz: com toda humildade e lágrimas, pela provação. E ele vai mencionar outro fato aí: pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Ou seja, muitas vezes o fato de você estar servindo a Deus é que vai gerar provação, lágrima e até cilada. Obrigado, filho. Assim eu não preciso concorrer com o ar. Note você esse ponto. Às vezes, quando você pensa que está tudo bem, ou o ministério está uma bênção porque está tudo calmo demais, nem sempre calmaria é sinônimo da bênção de Deus, não. Quando eu olho para a vida de Paulo, não teve ninguém que teve vida mais turbulenta do que ele. Ninguém. Então, é importante você definir na sua vida pastoral, de liderança, o seguinte: a quem você está servindo? Qual o seu propósito? Qual a sua bandeira? Para que você está fazendo o que está fazendo? Qual a motivação? Isso é muito importante. A gente às vezes está trabalhando demais, perdendo a razão de ser num ativismo maluco e nem sabe por que está fazendo o que está fazendo. Segundo compromisso de um pastor é consigo mesmo. Olha versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Parte A do versículo 28. Atendei por vós. Gente, Paulo me ensina uma coisa importantíssima aqui. O líder precisa ter uma vida irrepreensível. A vida do líder é a vida da sua liderança. Paulo diz: vocês sabem como é que eu me conduzi desde o primeiro dia. Não tem nada escondido na minha vida, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada nublado, não tem nada escuro, não tem gaveta secreta na minha vida, não tem área nebulosa no meu caráter. O que Paulo está dizendo é que um líder não pode, vou usar uma palavra do vocabulário do dia a dia, rabo preso. Não pode. Ele não pode ser refém. Ele precisa ser livre para pregar a palavra com ousadia, doa quem doer. Ele não está atendendo a interesses de grupos ou de pessoas, ele está a serviço de Deus. E aí no versículo 28, Paulo diz assim: atendei por vós. Ou seja, antes de você pastorear a igreja, você precisa pastorear você mesmo. Por quê? Para você não incorrer nos mesmos erros que você denuncia. Para você não ser inconsistente. Aliás, John Shaw dizia o seguinte, que se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. E Richard Baxter dizia o seguinte, que os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos outros. Por quê? São mais graves porque o líder peca contra maior conhecimento. São mais hipócritas porque o líder denuncia o pecado em público e às vezes o pratica em secreto.
E são mais danosos porque quando o líder cai, mais gente é prejudicada. Então é preciso pastorear você mesmo, cuidar de você mesmo. A sua vida é o seu maior patrimônio. Você tem a profundidade do ministério que tem a profundidade da sua vida. Por isso, cuida da tua piedade, diz alguém, e Deus cuidará da tua reputação. Terceiro compromisso que um líder precisa ter é com a palavra de Deus. Veja você nos versos 20 a 27 que Paulo vai tratar exatamente disso. Quando chega no verso 20, Paulo diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Chama a atenção sua nesse ponto aqui. Paulo era um pregador, Paulo era um evangelista, Paulo era um teólogo, Paulo era um missionário, Paulo era um apologeta. Mas Paulo pregava para auditórios grandes, publicamente, Paulo pregava para auditórios pequenos, de casa em casa. Hoje tem muita gente que não prega mais para pequenos grupos. Recentemente eu convidei um cidadão para pregar na igreja e não consegui, na verdade, falar com ele, porque estava blindado por uma série de burocracia. Mas a secretária me disse: nosso pregador não prega mais na igreja, só em grandes concentrações. Falei: legal. Esse cara é mais importante que Jesus do que o apóstolo Paulo. Porque Jesus e o apóstolo Paulo pregavam para uma pessoa só. Pregavam para um grupo. Pregavam numa reunião familiar. Então, irmãos, é muito perigoso a pessoa achar que ele é alguma coisa. A vaidade destrói o ministério. Você não é nada, eu não sou nada, nós somos vasos de barro. Se Deus tirar a mão dele sobre nós, olha, vira barro só, e mais nada. Qual a lição que a gente precisa aprender com isso? Você precisa pregar num grupo familiar com o mesmo entusiasmo que você prega numa cruzada. Se a sua igreja ou se a sua congregação tem 30 membros, 20 membros, 15 membros, prepare o seu sermão como se você estivesse preparando a maior e importante conferência da sua vida. E não pense você que se o seu povo for da periferia, ou for um povo que não tem muito conhecimento do ponto de vista do conhecimento formal, que ele não vai saber se você preparou ou não preparou o sermão. Até gente analfabeta sabe quando o pregador está preparado ou não está preparado. Mas tem outra coisa aqui no texto. Olha o versículo 21. Paulo diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é bom destacar aqui? Paulo ensinava e Paulo pregava. Pregava o quê? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé são os elementos de quê? Da conversão. O que está querendo dizer com isso? Que Paulo era um evangelista e Paulo era um doutrinador, um mestre. Por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, problema não. Por que isso é importante? Porque hoje, se você fizer uma pesquisa nos seminários, você vai chegar à seguinte conclusão, já fizeram pelo menos em um que eu sei, 75% dos seminaristas disseram: eu não tenho dom de evangelista, eu tenho dom de mestre. Por que isso? Porque, penso eu, nós estamos cometendo um gravíssimo erro na educação teológica no nosso país. Qual erro que eu entendo que nós estamos cometendo? É que nós estamos hoje tendo professores de seminários que são acadêmicos. São gente da academia, mas não são gente da prática pastoral. Antigamente, um professor de seminário, ele era pastor e professor. E um professor reproduz um aluno à sua imagem, à sua semelhança. Hoje, sabe qual é o sonho de um seminarista? Não é sair do seminário, plantar uma igreja ou pastorear uma igreja. O sonho de um seminarista hoje é sair do seminário e fazer um mestrado. E depois que ele faz um mestrado, sabe qual é o sonho dele? É fazer um doutorado.
E depois que faz um doutorado, sabe qual é o sonho dele? É vir para um seminário dar aula para formar pastor. Ele não é pastor, ele não sabe ser pastor, ele nunca plantou uma congregação e ele vai ensinar missões urbanas. Então o que vai acontecer? Nós vamos formar gente que vai ser PhD em sentar numa cadeira e olhar para a tela de um computador e ver tudo que tem lá. Mas não vamos ser capazes de sair porta fora do templo e entrar numa casa para falar de Jesus tete a tete com o cara. Aí, é claro, eu não tenho dom de evangelista. Tenho dom de mestre. Por quê? Porque foi a minha escola. Eu não tenho culpa. A culpa é do sistema. É do sistema. Eu penso que se nós não revermos isso, nós vamos estar trazendo consequências gravíssimas para as futuras gerações. Existe algum pastor da Assembleia de Deus aqui comigo, na sala? Não tem? Oi? Da Assembleia de Deus? Obrigado, filho. Deixa eu partilhar uma coisa que eu ouvi de um colega seu, pastor da Assembleia de Deus, eu achei importantíssimo que ele me disse. Ele disse o seguinte: nós estamos na Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica deste país, vivendo a segunda geração. A geração dos pastores que estão buscando conhecimento sério, profundo, mas mantendo o fervor, a piedade. Esse é o ideal. Ele diz: o nosso grande medo, com quanto à Assembleia de Deus nessa nação, é de que nós entremos para uma terceira fase, onde os nossos pastores vão buscar conhecimento e perder o fervor. Eu conheço doutores, PhD, matando igreja. E você deve conhecer também. Ou seja, apenas o conhecimento, gente, não é suficiente para plantar uma igreja, para nutrir uma igreja, para pastorear uma igreja. E eu não estou dizendo que nós estamos estudando muito, não. Eu acho que nós estamos estudando pouco. E de forma nenhuma eu sou contra o conhecimento, não. Eu acho que nós devemos estudar mais. Agora, conhecimento sem piedade não é a solução para a igreja. Nós precisamos manter o binômio ortodoxia e piedade, conhecimento e experiência, teologia e vida, luz na cabeça e fogo no coração. Há até um ditado que nós criamos para nos dar um certo alívio de consciência. Por exemplo, pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Quem já escutou isso? Todo mundo. Todo mundo já escutou isso. Será que isso é verdade? Pastor não gera ovelha? O que está por trás dessa frase? Que pastor não é um evangelista. Pastor é apenas um mestre. Mas eu quero dizer para você que pastor gera ovelha sim. Que pastor é evangelista sim. Paulo diz para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. Você tem que pregar arrependimento e fé. E arrependimento e fé é pregação de conversão. E você tem que ser mestre. E eu não estou dizendo que Deus, dentre aqueles a quem Ele prepara para o ministério, chame alguns, especialmente com o dom de evangelista, mas todo pastor tem que ser um evangelista, sem deixar de ser um mestre. Vamos ao quarto compromisso aí. Compromisso com o ministério, versículo 24: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que é recebido do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu vou pular bem rápido, só vou citar os pontos que eu quero enfatizar aqui. Paulo está falando de três coisas aqui. Primeiro, ele está falando de vocação, o ministério que é recebido do Senhor Jesus. Foi Jesus que deu o ministério para ele. Isso é vocação. É muito importante saber disso. Segundo, abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Terceiro, paixão, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ô, gente, o que tem que arder no nosso coração é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso tem que queimar o nosso coração. Esse é o nosso compromisso. Nesse mundo plural, nesse mundo de escolhas privativas, você tem uma paixão,
testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quinto compromisso, compromisso com a igreja, versículos 28 a 30. Atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Alguns pontos aqui merecem destaque. Primeiro, você tem lá na sua igreja algumas ovelhas indóceis, complicadas, que escoiceiam o pastor? Se você não tem, me ensine o segredo para eu aprender. E se precisar de algumas transferências também, darei com o maior prazer. Qual o cuidado que nós devemos ter? O cuidado de pastorear apenas as ovelhas dóceis. De você fazer 10 visitas no ano para uma família e não fazer nenhuma para outra família. Tem ovelha que você quer ficar perto dela o tempo todo. Mas Paulo diz que você deve pastorear todo o rebanho de Deus. Agora, outra coisa importante nesse versículo 28. Se você não entender isso, foi o Espírito Santo quem constituiu a você como bispo desse rebanho. Note você que ele vai usar a palavra presbítero, bispo e pastor como termos correspondentes. Versículo 17 eu chamo você de presbítero, no versículo 28 eu chamo você de bispo, e no versículo 28 ele vai usar o verbo pastorear. Por que isso é importante, queridos? Porque você e eu já estamos cansados de ver gente fazendo política de bastidor para ficar na igreja. Ou você tem consciência de que foi o Espírito Santo quem botou você ali, ou então arruma as malas e vai para frente. Brigar para ficar na igreja, fazer política de bastidor para ficar na igreja, isso não glorifica a Deus. E note você que essa igreja não é sua. Jesus nunca passou uma procuração para você, dando a você o direito de posse da igreja. A igreja é dele. A igreja é de Deus. Por isso não tem dono de igreja. Esse negócio de dono de igreja é pecado. A igreja só tem um dono. Esse é Jesus. E essa igreja é tão importante para Deus que Ele a comprou com o sangue do seu próprio Filho. Agora notem no versículo 29 e 30 que Paulo diz que esse pastor agora, ele tem um trabalho, é pastorear a igreja. E pastorear a igreja implica em vigiar. Duas coisas. Olha comigo o verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Se entre vós penetrarão lobos vorazes, eu pergunto, os lobos estão aonde? Dentro ou fora? Preste atenção, se é dentro mesmo. Se os lobos vão penetrar no meio do rebanho, onde estão os lobos? Fora. Querendo entrar. Procurando uma porta para entrar, uma brecha para entrar. O que são os lobos? Ou quem são os lobos? Os falsos mestres, as suas falsas doutrinas. Gente, hoje tem muitas ideias malucas por aí. Malucas. Tem muitas ondas aí que não tem nada a ver com a onda do Espírito, não. É maremoto mesmo, é tsunami mesmo, que vem para destruir tudo. E você precisa entender e discernir, cabe a você, pastor do rebanho, discernir essas coisas. E o que significa isso? Deixa eu dar uma palavrinha, não é questão de dar conselho, porque eu sei que vocês são pessoas maduras. Mas, por favor, gente, não convide quem vocês não conheçam para pregar no púlpito da sua igreja. Isso é maluquice. Deixa eu dizer outra coisa, se alguém ligar para você, se oferecendo para pregar na sua igreja, pula fora logo, porque isso não é uma coisa que se faça. Você pode saber se o camarada liga para você, você podia me contar para pregar na sua igreja, pode saber que é furada. Um camarada ético não faz isso. Não faz isso. Há algum tempo eu estava pregando na igreja, lá na nossa igreja, em Vitória, e entrou uma senhora muito bem vestida, muito bem trajada, ladeada por algumas pessoas, sentou-se no terceiro banco e fez com que o diácono me entregasse um bilhetinho. E no bilhetinho estava escrito assim, olha, o Espírito Santo me mandou aqui hoje
E eu tenho uma mensagem de Deus para essa igreja, eu gostaria que o senhor me desse a palavra. Aí eu amarrotei o bilhetinho, botei no bolso, continuei meu sermão, impetrei a bênção, fui para a porta da igreja cumprimentar o povo. A mulher quase me bateu. Ela botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. E eu disse para ela: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu, porque eu preguei a palavra de Deus aqui hoje. E pela sua petulância, eu não darei a palavra à senhora. Não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê, não sei que tipo de compromisso a senhora tem, e pela sua atitude eu não darei mesmo. Essa mulher fez um estrago em algumas igrejas na cidade de Vitória. Gente, a gente não tem que achar que todo mundo que fala que vem em nome de Deus, é em nome de Deus, não. Você tem que provar os espíritos se eles procedem de Deus. Tem muito lobo vestido de ovelha querendo entrar no meio do rebanho. Agora, olha o verso 30, porque o contexto aí é outro. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora, esse camarada, esse lobo está onde? Está dentro ou está fora? Está dentro. O que Paulo está dizendo aí? É que tem gente dentro da igreja enrustida. Tem ovelha enrustida, tem lobo enrustido de ovelha, tem lobo disfarçado de ovelha, e que se tiver uma chance ou oportunidade, ele vai arrastar essas ovelhas para o lado dele para destruí-las. Em outras palavras, você líder, você pastor, é o responsável diante de Deus pelo rebanho que Deus lhe confiou. Aí vem a penúltimo compromisso que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é o compromisso do pastor, do líder com dinheiro. Versículos 33 a 35, olha aí. De ninguém cobicei prata ou ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Parece que dinheiro é um grande problema hoje, em relação ao ministério. E aqui eu vejo dois extremos perigosos. O primeiro extremo perigoso é da pessoa entrar no ministério com a motivação errada, buscando lucro. Tem muita gente que hoje está se formando, está fazendo da igreja uma empresa de lucro. Alguém já disse o seguinte, que pequenas igrejas, grandes negócios. E tem muito pastor que o dinheiro entra, ninguém fica sabendo quanto entrou, ele não dá conta para ninguém, não presta conta a ninguém, ele é o dono. E já diz também, falou: olha, aqui se o camarada não estiver de acordo com a minha visão, a porta da rua é a porta da serventia. Ou seja, ninguém vem me incomodar aqui, ninguém vem me questionar aqui, eu sou a verdade absoluta aqui. Esta prática não é a prática bíblica. Então ninguém deve entrar no ministério visando dinheiro. Ô, gente, você não deve aceitar um pastorado por causa do salário. Eu não estou dizendo que você não mereça um salário bom, digno. Mas eu estou dizendo que eu estou cansado de ver isso, e você também. Uma pessoa chega na igreja hoje, diz: meus irmãos, graças a Deus eu estou aqui, estou muito feliz da vida, porque Deus me mandou para cá, foi da vontade de Deus que eu estivesse aqui. No mês seguinte, o camarada recebe uma proposta, como se fosse um jogador de futebol, que recebe uma proposta melhor e larga o time. Fala: meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está mostrando que eu tenho que ir para outro lugar. Espírito Santo, coisa nenhuma, é o dinheiro. Eu não posso me esquecer de dois fatos que aconteceram comigo. Um dia eu estava pregando numa igreja, uma das maiores igrejas da nossa denominação, eu não vou falar o nome, nem a cidade, mas o conselho daquela igreja estava em fase de buscar pastores. Acabado o culto, o conselho reuniu-se comigo e disse: pastor, nós queremos saber quanto o senhor ganha, nós podemos pagar o dobro para o senhor. O senhor vem? Eu disse: não vem, não vem. Se Deus me der a chance de um dia ser pastor dessa igreja, será um privilégio, mas com essa motivação eu não venho. Porque no dia que eu for pastor, por causa do salário, eu tenho que repensar meu ministério. Quando eu terminei meu curso de doutorado em ministério lá nos Estados Unidos, eu recebi um convite para pregar, para ser pastor de uma igreja lá, que o salário seria 5 vezes mais do que eu ganhava, do que eu ganho.
E alguém diz, você é maluco não aceitar uma proposta dessa, cara? Fica 5 anos aqui, você resolve a sua vida financeira, depois você volta. Diz, mas isso não é ministério. Eu não estou numa bandeira de quanto ganho mais. E eu não estou dizendo que eu não vou precisar de um salário melhor, que isso não é importante para mim, que eu tenho filhos para cuidar, etc. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que o dinheiro não pode ser a sua motivação. Paulo não estava no ministério por causa de dinheiro. Quando as igrejas não podiam pagar ou não queriam pagar, ele não deixava o ministério, não. Ele trabalhava para estar no ministério. Qual é o segundo problema desse texto? Paulo está combatendo primeiro a motivação errada do pastor que quer ser pastor por causa de dinheiro. O segundo problema que Paulo está combatendo aqui, penso eu, é a usura de algumas igrejas que não pagam os seus pastores um salário digno. Tem gente que olha esse texto, está vendo aqui, pastor tem que trabalhar. Pastor não tem que receber salário. Paulo trabalhou com as suas próprias mãos. Só que nesse texto, Paulo não está falando de salário pastoral, não. Se você quer saber o que Paulo fala de salário pastoral, você tem que ir para 1 Coríntios capítulo 9, lá ele fala do assunto. E lá ele diz que o pastor tem que receber bem, ele tem que ser digno do seu salário. Aliás, Paulo fala uma coisa muito séria, eu queria que você lesse comigo, porque para mim esse é um dos textos mais fortes de Paulo, sobre a igreja de Corinto. Paulo foi pastor da igreja de Corinto 1 ano e meio. E Corinto era uma região rica. E eles não pagaram o salário de Paulo. Aí Paulo precisou receber ajuda das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram pobres. Em outras palavras, os pobres da Macedônia que pagavam o salário para Paulo ser pastor de uma igreja rica em Corinto. Aí Paulo depois vai falar com eles, vai argumentar com aqueles irmãos, mostrando, não, irmãos, vai chamar a atenção seriamente daqueles irmãos. E aí, sabe o que aconteceu? Paulo vai dizer o seguinte no capítulo 12, versículo 13, da 2 aos Coríntios. Veja você o que Paulo vai falar para aquela igreja. Eu acho esse negócio aqui impressionante. 2 Coríntios 12, versículo 13. Ele diz o seguinte: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Paulo diz para a igreja o seguinte: olha, vocês foram inferiores a todas as demais igrejas. Sabem o quê? Vocês não pagaram o meu salário. E eu devia ter cobrado o meu salário de vocês. Me perdoem a injustiça que eu cometi com vocês. Então, eu não sei se eu estou falando para algum líder de igreja aqui, cujo seu pastor não está aqui. Mas o seu pastor precisa receber um salário que ele não tenha que ficar preocupado se vai faltar arroz e feijão na mesa dele, ou se ele não vai poder botar os seus filhos na escola, ou se não vai poder comprar uma roupa digna para os seus filhos. O pastor precisa receber um salário digno. Nem o pastor tem que ser motivado pelo dinheiro, nem a igreja pode ser usura com dinheiro. Finalmente, queridos, para fechar, o último compromisso que Paulo menciona aqui em Atos 20 é o compromisso com a afetividade. Olha os versículos 36 a 38. Tendo dito isto, ou dito essas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Eu acho isso magnífico. Paulo passou 3 anos em Éfeso, está despedindo-se dos presbíteros da igreja, os líderes da igreja, e há tamanha amizade e afeto entre essas pessoas, que num lugar público, numa praia, eles se abraçam, eles se beijam, e eles choram juntos. Eu tenho rodado o Brasil, queridos, e eu gosto muito e tenho falado bastante para os líderes. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Há muitos pastores doentes emocionalmente, há muitos pastores feridos emocionalmente, há muitos pastores machucados emocionalmente, e não é com o rebanho, não. É com a liderança.
é com a liderança. Há pastores amassados emocionalmente. Há pastores esmagados emocionalmente. Por causa da truculência com que alguns líderes tratam o pastor, como xerifes da igreja, como donos da igreja, achando que o pastor é empregado deles. Isso é coisa muito difícil. Eu, há poucos dias, pregando num congresso de pastores e líderes, eu perguntei para os pastores assim, qual foi a última vez que você, pastor, beijou os seus presbíteros? Aí ele levantou um gaiato no fundo da sala e disse, pastor, beijar, eu não beijei não, mas vontade de morder, eu tive algumas vezes. Está faltando essa união, gente. Se não houver unidade, carinho, afeto, apoio, companheirismo, amizade na liderança, o ministério fica pesado. Nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. Eu não posso esquecer recentemente uma senhora, eu tenho o hábito ainda, a nossa igreja não é tão grande, eu tenho o hábito de ir para a porta da igreja, cumprimentar as pessoas e abraçar as pessoas. E essa irmã, depois que eu a abracei, chorando, disse, pastor, eu valorizo muito o seu abraço, porque é o único abraço que eu recebo na semana. As pessoas são carentes de afeição. Há poucos dias eu liguei para uma irmã da igreja, me ligou, dizendo o seguinte, pastor, eu estou indo para outra igreja mais próximo da minha casa, está muito difícil eu ir, está um pouco longe, eu tenho medo de ir sozinha, tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu disse para ela o telefone, falei, filha, só tem um problema, seu passe é muito caro, e nós não abrimos mão de você. Você é tão importante para a nossa igreja que nós não podemos abrir mão da sua vida. Essa mulher desatou a chorar do outro lado da linha. Falei, pastor, eu na verdade não queria ir para outra igreja não, eu precisava ouvir isso do senhor hoje. Na verdade as pessoas têm carências. E ser pastor, gente, é gostar de ovelha, gostar de cheiro de ovelha. Eu há poucos dias soube de um cidadão, desses pregadores estrela do Brasil aí, que ele disse em público, eu não gosto de gente. Eu gosto da massa, eu gosto da multidão, mas de gente eu não gosto. O cara chega 5 minutos depois que o culto começou e vai embora 10 minutos antes do culto terminar. Ele não tolera que ninguém encoste nele, que ninguém dê a mão para ele, que ninguém o abrace, que ninguém o amarrote. Eu penso o seguinte, que uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas para quem você prega. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Eu espero, queridos, que esses pontos que nós pudemos abordar brevemente aqui, dentro do contexto que nós examinamos, de um mundo que não tem verdade absoluta, vai fazer diferença. Porque as pessoas, elas vão também perceber o que é verdadeiro e o que é artificial. O que é real e o que é apenas aparente. Se você realmente investir nas pessoas, amar as pessoas, pregar a verdade para elas, você precisa entender uma coisa, quem opera o querer e o realizar é Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos duvidar da eficácia do poder de Deus para transformar vidas. Não importa se a nossa geração é uma geração que não tem absolutos, não tem referências. Deus é quem converte, Deus é quem transforma, e nós podemos ver o florescimento de uma igreja viva, saudável e pura na nossa geração. E eu creio nisso. Eu só fecho dizendo uma coisa que tem queimado o meu coração ultimamente. E eu espero em Deus que você também tenha refletido sobre isso, é a necessidade da igreja evangélica brasileira passar por uma nova reforma e a igreja evangélica brasileira passar por um reavivamento espiritual. Nós precisamos de uma nova reforma. Tem muitas igrejas que se dizem evangélicas que não são evangélicas coisa nenhuma. Tem muitas igrejas que se dizem protestantes que não são protestantes coisa nenhuma. Precisamos de uma nova reforma. Tem muita novidade na igreja hoje que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Precisamos de uma reforma.
E aqueles que se dizem históricos, que creem na ortodoxia bíblica, também muitas vezes estão secos como um deserto. Uma ortodoxia morta, que precisam do sopro do Espírito, que precisam ver este vale de ossos secos se levantando como um exército do Deus vivo para fazer a obra de Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso anseio, esse é o nosso clamor. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé um pouquinho?